Pode sentar. Isso. Dá a impressão de um déjà vu, mas não é. Vamos continuar a pregação de domingo passado. Os nossos visitantes que não estiveram no domingo passado. No domingo passado nós falamos sobre o alfa, falamos sobre o início, e hoje nós vamos falar sobre o ômega, que é o fim. Mostramos aqui o alfabeto grego, mostramos as letras, lembra? Do início, do final, explicamos o porquê que Deus se refere assim, porquê que Cristo se refere, e hoje nós vamos falar sobre o fim. Vamos falar sobre o fim de todas as coisas. Já diz a palavra, né, que o final das coisas é melhor do que o começo. Isso está na Bíblia, né? Isso deve ser uma esperança que deve arder no nosso coração, porque senão as coisas só tendem a piorar, e aí a gente entra num ciclo só depressivo e que a gente não quer mais viver. A Bíblia vai dizer, olha, o fim das coisas é melhor do que o começo. Falamos no domingo passado de como Cristo é o alfa e como Ele é bom. Como Ele é bom por ser o início das nossas vidas. Fechamos a pregação, a mensagem falando que mesmo quando às vezes nós passamos momentos onde nós temos sensações de terminalidade, de que as coisas não vão acontecer, que Jesus, Ele é o quê? Perito em iniciar histórias, Ele é perito em recomeço. Agora, mesmo com essa bênção de saber que Cristo é o alfa, e a Bíblia dizer que o fim das coisas é melhor do que o começo, há algo de bom para Deus, de Deus para a nossa vida nessa noite. Amém, meus irmãos? Amém? Sandro, é bom falar do fim? Claro que é. Para nós é, para o mundo eu não sei se é. Mas para nós é. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15. Nós leremos do 3 ao 7, depois do 12 ao 13, do 19 ao 28, do 32 ao 33. Ok? Vamos lá. 15, do 3 ao 7. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Versículo 13. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Vá ao versículo 19 agora. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos mais os infelizes de todos os homens, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, e quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade de poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 32. Se como o homem não tem Éfeso, com feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu sei que o texto é um pouco extenso, mas ele é muito importante para a gente. Por quê, irmãos? Quando nós falamos que Cristo é o ômega, que Cristo é o fim, do que nós estamos falando? Do que, a grosso modo? Da sua volta, do seu retorno. E se nós não cremos que Cristo não ressuscitou, e se nós não cremos que Cristo ressuscitou, aí a gente está diante de um problemaço. Um super problema. A gente fecha isso aqui e a gente vai embora. A gente vai embora.
É o que o apóstolo Paulo falou aqui, olha, se Cristo não ressuscitou, meu irmão, a gente fecha, vamos ali para a pizzaria, sei o que, do Sul, tem uma pizzaria ali, e ele vai dizer, olha, comamos e bebamos, porque amanhã a gente vai morrer. Então vamos aproveitar essa vida, não é verdade? Vamos aproveitar essa vida com o melhor que ela tem para nos dar, porque a gente vai morrer e aí acaba tudo. Então crer que Cristo é o ômega, é necessário crer em sua ressurreição. Se nós não cremos na sua ressurreição, tudo acaba. Sandro, mas aí, como é que eu faço para crer? Porque é uma coisa tão surreal. E era para Paulo também, não é à toa que ele começa a falar de provas materiais. O que ele está dizendo aqui? Olha, Tiago viu, os discípulos viram, um monte de pessoa viu, porque ele está testificando, olha, Cristo ressuscitou. E para nós que somos tão distantes do período de Cristo, para nós serve de prova, irmãos. Serve de prova o mundo não ter prova. Porque não é pouco o esforço que a ciência, a arqueologia, né, todos esses ramos de estudo, não é pouco o esforço que eles têm em tentar provar que Cristo não ressuscitou. Já falharam em tentar provar que Cristo não existiu. Porque a pessoa de Cristo não está só registrada na Bíblia. Existem outros livros históricos e documentos que falam do Cristo que liderou os judeus. Isso aí já não tem mais como. Há registros de Cristo espalhados pelo mundo. Há registros de Cristo espalhados por Israel, por outros lugares, por documentos em Roma. Tudo bem, Jesus ressuscitou. E hoje a gente está de frente de um mundo que a todo momento tenta provar que ele não ressuscitou. E aí vai fazer documentário a respeito dos ossos de Cristo, do Santo Sudário, Paraná, e Taraná, e até agora nada acharam e nós cremos que nada irão encontrar, porque o Espírito Santo testifica em nós a respeito da sua ressurreição. Amém, meus irmãos? Sabe por que eu estou falando isso? Isso é uma coisa óbvia para a gente? Não, não é uma coisa óbvia. Parece um absurdo o que eu vou falar. Mas, por exemplo, existem igrejas que não creem na ressurreição do Cristo. Tu acredita nisso? Você acredita? Não é estranho a gente falar isso? Existem igrejas que não creem na ressurreição de Cristo. E aí, eu estava lendo, eu tenho dois textos para dividir com vocês. Um é de John Spong, que ele é um teólogo liberal. Ele vai dizer assim, olha, não acho que a ressurreição tenha algo a ver com ressurreição física. Penso que ela significa que a vida de Jesus foi elevada de volta à vida de Deus para a vida neste mundo, e que foi fora disto que sua presença, não seu corpo, foi manifestada a certas testemunhas. O que o cristianismo liberal vai dizer? Eles vão falar assim, não, Cristo não ressuscitou fisicamente. Cristo ressuscita toda vez que uma alma se rende à sua pregação. Cristo ressuscita toda vez que a igreja o louva. Cristo ressuscita toda vez que a igreja faz lembrar do seu nome. O cristianismo liberal, ele quer tentar nos mostrar isso. Eles vão dizer que isso em nada diminui a eficácia das mensagens do Cristo em relação à salvação. Mas para nós sim. Porque se Cristo não ressuscitou, como é que ele pode nos garantir uma vida eterna? Como é que nós podemos ter certeza de uma vida eterna? Temos certeza de uma vida eterna porque Cristo morreu, Cristo foi lá, Cristo nos garantiu que existe um local para onde nós vamos, irmãos. Existe um local para onde nós vamos. Então, aí a gente vai tentar mostrar e ler na Bíblia qual é o problema com isso aqui tudo. Um grande problema para o cristianismo liberal, e que nós precisamos agradecer a Deus pela sua vida, apesar de falarmos tão mal dele, coitado, né? Ficou com a fama de incrédulo. Mas quem é esse aí? Quem é o incrédulo mais famoso da Bíblia? Dos que cercavam Jesus? Tomé. Obrigado, Stephanie. Tomé. Qual é o grande calo no sapato do liberalismo evangélico? Tomé. Por quê? Porque lá na Bíblia vai estar escrito que Tomé disse, não, eu não creio, eu não consigo crer se eu não tocar as suas feridas. Você está entendendo? Em Lucas 1, de 1 ao 4, vai falar que quando Cristo aparece para os seus discípulos, ele vai dizer assim, vocês têm alguma coisa para comer?
E aí a Bíblia vai dizer que eles assaram pão e peixe e Jesus comeu com eles, depois de ter ressuscitado. Ora, meu irmão, se Cristo não ressuscitou no corpo, quem comeu? Ora, quem comeu? E melhor ainda, esse relato está em Lucas. Por quê? Porque Lucas, dos quatro evangelhos, às vezes as pessoas vão dizer assim: não, Sandro, eu não acredito porque é muita gente contando. Eu não acredito porque Marcos fala uma coisa, Mateus fala outra, às vezes os dados não batem, e um evangelho diz que eram cegos, e outro evangelho diz que eram 2 cegos. Tudo bem, irmão. Estava assistindo, não sei se é filme ou uma reportagem. Se você chega para o teu filho, quem tem mais de um filho aqui? Levante a mão. Mais de um filho. Alguma coisa quebrou na tua casa. Você chega e você vai inquirir os seus filhos. Aí você vai falar assim: você, vem cá, me conta a história. Aí ele começa: pá. Tudo bem, pode sair. Você, e conta a história aqui. Ele vai começar: pá. Irmão, a história é idêntica, amarradinha. Tu não vai estranhar? Fala pra mim. Um negócio ensaiadinho, coisa assim, ó, perfeitinha. Tu não vai estranhar, irmão? Então, para nós, esse às vezes conflitos de dados é importante. Para quê? Porque nos mostra que não houve uma má intenção no registro bíblico. Não houve. Qual é a preocupação deles? A preocupação é registrar o que aconteceu, é registrar que Cristo esteve. Agora, um vai falar assim: não, teve um cego que foi, não, foram 2 cegos, isso aí não há problema nenhum. E aí qual é o grande barato do evangelho de Lucas? Desculpe a gíria. Porque Lucas vai começar no seu evangelho, se você quiser abrir lá, dá a impressão que ele está tendo uma crise. Perdão, o texto do peixe era Lucas 24, né? Lucas 1 a 4 é agora. Isso. Lucas 1, de 1 a 4, ele vai dizer: olha, visto que muitos ouvem que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, aí ele vai dizer: igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. O que Lucas vai dizer? Ele vai dizer assim: Teófilo, eu sei que muitos já empreenderam, já se esforçaram em escrever sobre Jesus. Só que para mim, eu procurei fazer um trabalho mais minucioso. Eu investiguei, eu fui nas fontes. Não, me falaram de uma vizinha, eu fui na vizinha. Me falaram de um fulano, eu fui no fulano. E eu fui relatando tudinho em ordem. O que isso significa? Significa que de todos os fatos, Lucas foi o que mais se preocupou em tentar organizar o máximo possível, fiel ao que realmente aconteceu. E é em Lucas capítulo 24 que vai dizer que Jesus encontra os seus discípulos depois de ter ressuscitado e diz assim: olha, vocês têm alguma coisa para comer? Vamos comer então. Como assim Cristo não ressuscitou? Como assim Cristo não estava vivo depois de morto? Ele comeu, irmão. Tomé tocou em suas feridas. Tomé tocou em suas chagas. Jesus literalmente ressuscitou. Amém? Você crê nisso? Amém? Porque se a gente não crê nisso, irmão, aí Jesus pode ser qualquer coisa. Pode ser Platão, pode ser Sócrates, pode ser Gandhi, pode ser Buda, pode ser qualquer coisa, menos o Filho de Deus. Menos o Filho de Deus. E cá entre nós, tá, irmão? Cá entre nós. Tem adolescente aqui que vai entender. O pessoal viu aí a Guerra Infinita? Eu ainda não vi, né? Mas o pessoal viu a Guerra Infinita e o pessoal fica comentando: herói tal morreu, herói tal morreu, herói tal morreu, todo mundo morreu. Aí qual é o comentário no final do filme? Não sei, muita gente morre, né? Aí qual é o comentário que o pessoal fica assim: ah não, ele vai ressuscitar. Não é possível que ele vai ficar morto, é ou não é? O pessoal fica assim: não, é Marvel, né? A Marvel vai fazer alguma coisa para eles voltarem. E é incrível como que nós, diante de uma ficção, né, de algo montado, há em nós o desejo daquela figura ali, aparentemente humana, do desejo que ele ressuscite. Aí eu estou de frente com um monte de cristão que quer tentar me provar que Jesus não ressuscitou, meu irmão. Ele sendo filho de Deus,
Ele sendo quem ele foi, não, mas eu vou torcer para o Homem-Aranha ressuscitar? Ah, faça-me um favor, meu irmão. Diga-se comigo, Jesus ressuscitou. Amém, meus irmãos? Amém? E na Páscoa a gente vai meter uma cruz ali no meio daquele pátio ali. Eu vou botar uma lâmpada vermelha e vou botar escrito assim, ó. Não esqueça que a Páscoa realmente é. Jesus ressuscitou, meu irmão. Jesus ressuscitou. E a gente fica ouvindo essas frases. Aí, o mundo, ele quer fazer assim, ó. Eu não sei se você já percebeu, de todos os feriados religiosos, o único que samba é Jesus. O único que dança é Jesus, irmão. O único. Porque no feriado de Aparecida, não entra uma Barbie. No feriado do Jorge, não entra o Max Steel. Não entra. Mas na Páscoa entra um coelho e no Natal entra o Noel. São os dois únicos feriados religiosos, irmãos. Que o personagem principal é tirado. Aí você acha que isso é do nada, irmão? Você acha que não há uma artimanha do inimigo em tentar sufocar o nome de Cristo? Porque é como se fosse assim, não, já que a gente não tem como tirar esse feriado, às vezes eu brinco lá na escola, né? Eu falo assim, eu sou devoto de qualquer santo que me dê feriado. Eu gosto de qualquer santo que me dê feriado. Já que não se pode tirar o feriado, não, vamos tentar sufocar a mensagem principal. E aí a gente vai ver nas vitrines, Páscoa é recomeço. Que recomeço, irmão? De onde é recomeço? A Páscoa é continuação do plano salvífico. Que história é essa? Que Páscoa é recomeço, que a gente vai recomeçar? Vamos voltar a ser pecador, vamos voltar a ser condenado, não, vamos voltar a ser prisioneiro do pecado. Não, meu irmão, Jesus começou a sua história e continuou na ressurreição. Amém? Então Jesus, meu irmão, ele é o fim de todas as coisas. Eu queria falar a respeito de algumas coisas que Jesus é o fim. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos 10. Romanos 10, versículo 4. Diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Primeira coisa que Jesus é o fim, meu irmão. Jesus é o fim da lei. Jesus é o fim da lei. Ele encerrou a lei. Agora a gente precisa saber separar algumas coisas aqui, tá bom, irmãos? Vamos lá. Jesus é o fim de que lei? Hein? Porque tem parte no Novo Testamento que vai dizer assim, olha, nada, Jesus já fala assim, ó, nada eu vou retirar da lei. Apóstolo Paulo vai elogiar a lei. Em outros momentos ele vai dizer que a lei é maldição. Em outros momentos o Novo Testamento vai dizer que será salvo aquele que observa a lei. Ora, que confusão é essa? Porque a Bíblia, meu irmão, ela não tem só a lei mosaica. Existe um monte de lei. Leis dietéticas, leis políticas, leis econômicas. Só que existem duas leis grandes no Velho Testamento e que a gente tem mania de bolar, que são as leis cerimoniais e as leis morais. Quais são as leis cerimoniais? Sacrifício, oferta, festa anual. Quais são as leis morais? Quais são as leis morais? Os 10 mandamentos. Qual foi a lei que Cristo encerrou? Qual foi a lei que Cristo encerrou? A cerimonial. Porque qual é a função da lei moral? Me mostrar o meu pecado. Qual é a função da lei cerimonial? Tirar o meu pecado. A lei cerimonial eu sacrificava para que aquele pecado saísse de mim. Não, eu fazia festa para que aquilo ali mostrasse alguma coisa. Não, eu cumpria o meu voto para ficar quite com Deus. Agora, a lei moral, meu irmão, foi tirada não, irmão. Você deve continuar honrando teu pai e tua mãe. Você deve continuar sem cobiçar a mulher do teu próximo. Você deve continuar sem matar. Você deve continuar sem roubar. Essas coisas continuam. Jesus não aboliu essa lei. Jesus é o fim das leis cerimoniais. E é triste quando às vezes nós vemos igrejas onde não há observância do moral e há uma valorização do cerimonial. Você vê na igreja as pessoas se odiando, as pessoas invejando, as pessoas com um monte de problema e a igreja se apegando à campanha de jejum, à subida de monte, a fazer isso, a campanha daquilo, a fazer daquilo, e não combate aquilo que realmente deve ser combatido. Vou te dar um exemplo. Estava conversando com uma menina cristã
E ela falou assim, Sandro, já viu quando você vai na igreja e você percebe assim, e você pensa, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu falei, tudo bem, já pensei isso, mas tudo bem, mas a gente quer render, né? Eu falei, por quê? Fui na igreja, Sandro, o pastor lá pregando sobre soberba. O que isso tem a ver? Aí eu estou ouvindo. Falei, como assim, o que isso tem a ver? Isso não tem nada a ver com a vida de crente? Para mim, nada é a mesma coisa. Levantei e fui embora. Mas gosta das programações, gosta de fazer uma campanha, gosta de fazer aquilo porque rejeita a lei moral e se apega à lei cerimonial. E aí você vai ver uma pessoa que odeia o seu irmão, que não falta uma campanha de oração. Você vai ver uma pessoa que às vezes é invejosa, ou que às vezes tem ódio, ou que fala mal, ou que é avarenta, em outros valores morais, mas que está lá de um monte direto, que está fazendo jejum direto, que está fazendo campanha de óleo, que fica indo pelas igrejas, catando aqui, catando ali, e não se importa. E às vezes você pensa assim, caramba, como é que a irmã, que tanto ora, que tanto busca, que tanto vai no círculo de orações, a irmã é muito cri-cri, fala da vida dos outros, é invejosa, é rancorosa, por quê? Porque se apega ao cerimonial e não valoriza aquilo que Cristo deixou, que é a questão moral. Então, por que só será salvo aquele que observa a lei? Porque a lei moral, ela precisa estar viva no coração, meu irmão, daquele que é salvo. Porque o que é salvo não inveja, o que é salvo não cobiça, o que é salvo não ira, o que é salvo não mata, o que é salvo não assassina. Isso faz parte da nossa essência cristã. Em segundo, Efésios 2:8 diz, pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom o quê? De Deus. Então nós somos salvos pela cerimônia? Não. Somos salvos hoje pelo quê? Pela fé. Mas vai lá em 1 Pedro. Pega a sua Bíblia lá pertinho do Apocalipse. 1 Pedro 1, versículo 8. E o 9 diz assim: a qual não havendo visto, a mais do qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Volta para Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 24 e 25, diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Cristo é o fim do cerimonial. Hoje nós somos salvos pela fé, mas chegará um dia que Cristo também será o fim da fé. Você consegue entender? Consegue entender? Porque qual é o objeto da sua fé hoje, meu irmão? Qual é o objeto da sua fé hoje? A salvação, estarmos na glória. E aí Paulo aos Romanos vai dizer: olha, se cremos, se a nossa esperança está no que a gente vê, não tem esperança, porque como alguém pode esperar aquilo que vê? Como que? Não, olha só, o seu esposo está em casa, e você fica assim, caramba, olha, eu estou esperando ele chegar, mas já chegou. Você já está vendo, que esperança é essa? Não existe esperança no que se vê, a esperança só aponta para aquilo que a gente o quê? Não vê. Então no dia que Cristo voltar, haverá esperança? Não. Haverá fé? Não, porque tudo já estará o quê? Realizado, meu irmão. Cristo é o fim da cerimônia, Cristo também será o fim da fé. Cristo será o fim da fé, irmão. Não será mais necessário uma vida de fé. Parece até estranho, né? Parece até estranho se eu ouvir isso dentro de uma igreja. Mas, irmãos, nós já estaremos na glória com o Senhor. Nós já estaremos na glória com o Senhor. Fechou a fé. Tudo aquilo que a nossa fé nos movimentava, nos impulsionava, ela já nos colocou diante daquilo. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Versículo 1 ao 2. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Eu fiquei pensando assim, como é que eu vou construir essa frase?
Eu falei assim, Jesus é o fim da voz de Deus. Eu fiquei pensando assim, mas ele acabou com a voz de Deus? E eu resolvi trocar o dá pelo na. Jesus, ele é o final na voz de Deus. Porque no passado, Deus falou por várias formas. Falou pelos profetas, falou através de sacerdotes, falou através de pessoas, falou através também de juízes, falou de todas as pessoas que se levantaram profeticamente. Nos nossos últimos dias, Deus falou pelo quem? Por quem? Pelo Filho. Jesus encerrou as formas de Deus falar. Deus não fala mais por qualquer outra forma que não seja pelo seu Filho. Amém? Não há nada que Cristo não tenha falado que não sirva para a nossa vida. Se vier assim, Sandro, não está na Bíblia, mas eu creio, é macumba. É qualquer outra coisa. Menos evangelho, porque Deus falou assim, ó, tendo ele falado no passado de muitas maneiras, hoje ele nos fala pelo Filho. Cristo já falou. Cristo já consumou a sua obra. E não vem com história, irmão, desse pessoal aí que é um Henrique Cristo pra lá, é aquele rapaz, é aquele senhor que dizia que era Deus, o Cristo homem, o pessoal do 666, do Crescer em Graça. Não vem com essa história de dizer assim, não, Cristo não terminou a sua obra. E é até bem engraçado, né, irmão? Foca aqui em mim, você vai achar assim, Sandro, isso é ridículo. Mas como é que um ridículo arrebata milhares de pessoas? Há um tempo atrás, aquele pastor, que eu sinceramente não lembro o nome dele, já falecido, ele era casado. Ele era pastor, era casado. De repente, do nada, ele falou que ele era a reencarnação do apóstolo Paulo. Sua esposa se divorciou. E ela falou assim, olha, eu me achei amparada biblicamente para me divorciar, mesmo sem adultério. Porque como eu casei com ele, não com Paulo, e aí como agora ele é Paulo, então o meu marido se foi, sou viúva. Consegui compreender. Compreendi, irmão. Entende? O marido dela se foi, ele virou apóstolo Paulo. Vai acompanhando a história, que a história é legal. Do nada, irmão, de repente, de Paulo, ele virou reencarnação de Jesus Cristo. A mesma pessoa. Ele passou a ser Jesus Cristo. E aí começou essa igreja do Crescendo em Graça. Que é aquele pessoal que bota o dedinho assim, ó, que tatua o 666, que você vai ver alguns carros assim, ó, 666, investigue, 666 é sabedoria, um monte de carros, isso aí, é o pessoal dessa igreja. Beleza, ele foi promovido à reencarnação de Jesus Cristo. Vai melhorar. E aí, de repente, começou a circular, porque os pastores falavam assim, o repórter falou assim, e quando ele crescer? E quando ele morrer? Ele falou, não, ele jamais morrerá, ele é o Jesus Cristo homem, o reino de Deus na terra. Tudo bem, a gente ficou na expectativa. Falei, gente, então ele não pode morrer. Ele adoeceu. Aí o que a igreja começou a pregar? Eles começaram, olha, o nosso Deus Cristo homem terá o seu corpo glorificado. Distribuíram papéis, chegou papel lá na igreja da Taquara, jogaram embaixo da porta. E a ideia era mais ou menos a estimativa de quando ele seria glorificado. Tudo bem, irmão? O que era ele, o que era virou o apóstolo Paulo, depois virou Jesus, morreu. Se você pesquisar na internet, ele morreu de cirrose. Mas os seus seguidores, cirrose, os seus seguidores vão dizer que ele não morreu. Que ele não morreu. Que hoje ele está num corpo inacessível ao olhar humano. Tudo bem. Trocaram todos os letreiros da igreja e fizeram só um rastro assim da foto dele, tipo um neon, com a mesma forma. Tá lá, a gente não consegue ver. Foi glorificado. Ficou a sua esposa. Há uns 2 anos atrás, eles começaram o reino de Lisbeque e Melquisedeque. Porque ele de Jesus foi transferido para Melquisedeque. Ora, Melquisedeque apontava para Cristo. Lá não, Cristo aponta para Melquisedeque, invertendo. E aí a sua esposa virou Lisbeque. Eu fui pesquisar o que era a tal da Lisbeque. Ela era o arcanjo Miguel. Ou seja, Jesus é gay. Porque Jesus casou com o anjo, os dois, figura masculina ali. Vai piorar. Tá lá, irmão. É a esposa dele, o arcanjo Miguel, trazendo as mensagens de Jesus. E ela começou a pregar para todo mundo. E aí, galera, e o pessoal vai aceitando. Parou por aí? Parou não. De repente, quem era Miguel virou Jesus Cristo. Hoje, a esposa dele é Jesus. E hoje, qual é o centro da pregação da igreja Crescendo em Graça? Eles querem provar
que o Jesus da Bíblia era uma mulher. Estou segurando para não rir, irmão. Porque parece uma piada de mau gosto isso. Gastaram anos da sua vida seguindo um homem que era Jesus e era homem. E agora, porque a líder é uma mulher, Jesus é mulher. E a gente quer falar mal dos travestis que vão falar que Jesus é travesti. Que Jesus é drag queen, porque a coisa tá demais, irmão. A coisa tá muito complicada. Jesus encerrou tudo o que ele tinha para falar, ele falou. Qualquer pessoa que chega assim, não, eu tenho uma revelação para te dar, tá na Bíblia? Não está, então não quero não, hein? Quero não. Por que a gente não ora para que Deus nos dê uma revelação? Porque tudo que tinha sido revelado, irmão, ele já mostrou. A gente ora para que Deus nos ilumine, para que Ele nos esclareça a nossa mente. Agora, nada mais será revelado. Eu sei que os pregadores não fazem por mal. Eu sei que não fazem por mal. Mas que me dá uma agonia quando às vezes no meio da pregação um pregador fala assim, desceu fresquinho do céu agora, hein? Dá a impressão que Jesus não teve tempo de falar aquilo. Deus deu para ele, pro bonitão ali, pro legalzão. Não, eu trouxe fresquinho do céu agora. Isso quer dizer o quê? O que Jesus falou está passado? É pão dormido? Né? Tá duro? Não, o que eu trouxe agora é fresco. A Bíblia é o quê? É morna? Esfriou? Pelo amor de Deus, irmão. Continuemos. Lucas 17, 21. Lucas capítulo 17. Versículo 21. Diz assim: nem dirão. Vamos ler o 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ali está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus é o fim do reino dos homens. Acabou, irmão. Acabou. O reino de Deus já chegou. Quando Cristo chegou na terra, o reino de Deus já chegou, meu irmão. Ele já fez o que ele tinha para fazer. E aí quando nós vemos homens arrogantes, que fazem piada com o nome de Jesus, que fazem piada com o nome de Cristo, o que deve haver no nosso coração, meu irmão, é um sentimento, não falo pena não, mas um sentimento de piedade, porque eles estão se levantando contra um reino que já está estabelecido. A gente não está numa expectativa de que Jesus volte para mostrar que eles estão errados. Não, porque Jesus já veio, Jesus já ressuscitou. Eles estão errados. E se eles não se arrependerem, eles vão amargar, meu irmão. Então Jesus, ele é o fim, meu irmão. Jesus, ele é o fim em si. E aí, para a gente desenvolver agora nesses 30 minutos, e aí o que Jesus fala sobre o fim? O que Jesus fala sobre o fim? Rita está com a sua caneta ali, porque o programa da rádio dela é Geração do Tempo do Fim. O que Jesus fala sobre o fim? Abra sua Bíblia lá em Lucas, já está em Lucas. Amém? Versículo no 17 ainda, agora no versículo 25. Diz: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Versículo 31. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Vamos lá. O que Jesus fala sobre o fim? Jesus diz assim: vai ser igualzinho a Noé
vai ser igualzinho como aconteceu com Ló. E a gente passou por uma pérola aqui, que talvez você não tenha percebido, a gente vai... Se eu esquecer de falar, você fala assim, Sandro, e a pérola? Tá, porque desceu fresquinho do céu aqui agora. Brincadeira. Mas não estava no meu esboço e assim... Tem uma pérola nesse texto aqui que é excelente. Ou como é que vai ser o fim, Sandro? Como é que vai ser na volta de Jesus? Jesus já respondeu, eu não preciso nem ir para Apocalipse. Eu não preciso nem ir para Apocalipse. Eu vou lá no final da pregação. Mas eu não preciso do livro de Apocalipse para falar sobre a volta de Jesus. Porque Jesus já falou, vai ser igualzinho no período de Noé. Vá para Mateus. E aí a gente vai dar uma destrinchada agora. Mateus 3. Mateus 3, do versículo 3 ao 14. Diz assim, eu vou ler apenas alguns versículos. Não, perdão, Mateus 3 não, desculpa, Mateus 24. Ah, ninguém fala nada. Todo mundo olhando assim, olha lá, vou deixar o pastor Sandro, quero ver o que ele vai fazer. Né? Eu nem ligo, porque se eu errar eu falo, eu errei, desculpa. Eu já vi pregador ir no texto errado e tentar dar uma entortada para não ficar mal. Eu falei assim, gente, está dando ruim na emenda ali, hein? A emenda está saindo pior do que o soneto. Vamos lá, 24, do 3 ao 14. Ele vai dizer assim, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Eu quero ler o versículo 3, porque eu sei que a gente veio de uma cultura dispensacionalista e que diz assim, não, olha, o Monte das Oliveiras vai se fender e Jesus vai voltar com a sua igreja lá em cima no Monte das Oliveiras. E aí eu fiquei pensando assim, irmão, nós vamos se ressuscitar, amém? Teremos corpos glorificados, não seremos anjos, teremos corpos glorificados. Teremos uma substância gloriosa, não seremos fantasma. Se Jesus vai descer com a sua igreja no Monte das Oliveiras, ele vai precisar fazer uma reforma lá naquele monte, porque é um morrinho pequenininho. É pequenininho, irmão. Porque tudo que a gente ouve falar na Bíblia de monte, a gente tem a impressão que são coisas vulcânicas, e não são. Às vezes são ladeiras. O Monte da Oliveira é uma ladeira que você sobe tranquilamente. Tranquilamente. A gente já foi lá em Jerusalém. O Stefano já foi? Não, né? Já foi. Você sobe tranquilamente. Da descida ali você já vai para o caminho da crucificação. É um local pequeno, perto ali do Getsemane. Então a coisa não é tão por aí. Então vamos lá. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Vamos lá, o que Jesus está falando aqui? Olha, eu vou te falar, não deixe ser enganado. Agora vamos começar. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Acabamos de falar aqui. Temos um monte de Cristo aí, e de gente que falou que também é melhor do que o Cristo. E eu ainda esqueci de falar que o 666 falou que Jesus não fechou a missão dele aqui. Porque a missão de Cristo na terra era trazer um DNA perfeito. E Jesus não casou, porque ele deveria ter casado com Maria Madalena. Aí ele casou, só que ele se separou e casou com Miguel. Ok? Muito confuso, irmão. Muito confuso. Eu não quero nem explicar. Eu só soltei as informações. Quando Jesus fala assim, olha, nos últimos tempos virão várias pessoas dizendo que eu sou Cristo. Então, irmão, vamos lá. Passou em algum lugar e falou assim, não, eu sou Jesus, eu sou a reencarnação de Jesus. Se você colocar na internet, irmão, reencarnação de Jesus, você vai achar no mínimo 1,7. Tem um até que é bonitão, lá da Europa, de algum país daquele escandinavo. O cara é bonito pra caramba, não é Jesus, irmão. Tem um bonitão e tem um Henry, que não é bonitão. Que fica lá na casa do meu pai. Não é, irmão. Já viu a coroa de espinho do Henry? Sabe quem eu tô falando, né? Do Henry Cristo? Que tem a casa de Henry Crete, que fica cantando as músicas. A coroa de espinho dele, meu irmão, é acolchoada por dentro. Aí não rola, né, meu irmão? Aí não rola. Jesus vai falar assim, olha, no final haverão muitos dizendo que sou eu. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Irmãos, desde que eu sou criança,
que a gente ouve falar de guerra. Peguei a guerra do Golfo, o Saddam Hussein tá com petróleo na praia, né, tá com fogo na água, um monte de passarinho morrendo de petróleo, né, tomando aí tem aquelas fotos da internet dos passarinhos, tudo com as peninhas agarradas assim, tudo de petróleo, lembra, Júlio? É guerra aqui, é guerra lá, tá acontecendo. Então a gente vai fazer uma coisa aqui bem detalhada para a gente tentar chegar a uma conclusão. Tá acontecendo, irmão? Tem gente dizendo que é Cristo? Sim ou não? Sim. Estamos ouvindo rumores de guerra? Sim ou não? Sim. Vamos lá para o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. A gente vê na televisão país lutando contra país, irmão? Sim ou não? Sim. Beleza. Reino contra reino? Sim ou não, irmão? Sim. A gente vê fome por aí, irmão? Não precisa nem para fora do Brasil, né? Sim ou não, irmão? Sim. Vamos lá. Tem terremoto em vários lugares, irmão? Sim ou não? Sim, meu irmão. Vamos continuar. Versículo 9. Então sereis... Vamos lá, vamos para o versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. É o fim, irmão? Não, ainda não é o fim. É o início das dores. Então, vamos lá. Mensagem para você aqui, recado. Você vai falar assim, cara, eu acho que eu deveria ter procurado outra igreja. Isso aqui só mostra o quê? Que você nasceu no tempo do princípio do fim. Parabéns para você, você chegou na reta final. Tu chegou na terra na reta final. Vamos lá. E agora vamos avançar. Versículo 8, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso está acontecendo, irmão? Sim ou não? Sim. Vamos lembrar dos cópitas, irmãos? Você lembra dos cópitas? Aquele pessoal tudo de laranjinha, sendo degolado naquela praia? Degolado, meu irmão. Quantos cristãos sendo mortos aí, irmão? Isso está acontecendo. Está acontecendo, meu irmão. A gente é atribulado. Alguém já passou algum momento de atribulação na sua vida aqui pelo fato de ser crente? No seu trabalho? Na sua casa? Os adolescentes que estão aí por ser crente na escola? Por chegar e falar assim, não, eu não namoro, não, eu não bebo, não, eu não fumo, não, eu não fico, não, eu sou crente sim, e por causa disso passaram por deboche? Sim. Eu já falei aqui, vou repetir. Eu estava na 7ª série, quando 2 colegas falaram assim, Sandro, vamos jogar bola na quadra? E eu cheguei lá, eles estavam com um pedaço de pau para me bater. E eu falei assim, vocês vão bater por quê? Aí eles falam assim, porque você é crente. Porque você é crente. Quando na minha infância, o nosso apelido era vai crente, vai Bíblia, olha lá o aleluia. Isso é lindo, irmão. Isso é lindo. Vamos continuar. Em que versículo nós estamos? Versículo 9. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Você está vendo gente traindo umas pessoas aí, irmão? A palavra não vale mais nada, irmão. E aí nós herdamos o que vale, é o que está escrito. Porque o poder, o peso da palavra se foi. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí é porque eu agradeço a Deus por tudo isso que a gente vê na televisão. Tem gente que fica revoltado. Tem gente que fica revoltado de ver o Agenor Duque, né? De ver esse pessoal, Bispo Macedo, qual é o nome do chapéu? O Valdomiro Santiago e tantos outros. Os crentes pensam, não, é um absurdo. Não é absurdo, irmão. Porque tudo que a gente via no passado era o princípio das dores. Aí Jesus vai falar assim, não, mas tem mais coisa para acontecer. A gente não via quem é crente antigo aqui, a gente não via notícias de pastores picaretas, a gente não via tanta heresia, a gente não via tanta invencionice no meio do evangelho. Agora a gente já vê. Agora a gente já está vendo. Quem é crente antigo aqui com mais de 20 anos? Mais de 20. A gente via isso na televisão, irmão? Via não, irmão. Os cristãos eram respeitados. Ele poderia ser até o pastor pobrinho, a gente podia até sofrer chacota, mas o evangelho tinha honra, irmão. A igreja era honrada. As pessoas falam assim, não, ele é crente. Não, pode, ele era cristão. A palavra do cristão contava muito. A palavra do cristão contava muito, a gente não via. Então a gente não tinha um sinal. Hoje, a gente já tem esse sinal. Então me responde, a gente está mais perto do fim, sim ou não? Sim. Sim, irmão. Porque já tem mais alguns sinais acontecendo. Vamos continuar. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Para quem que Jesus está falando aqui, meu irmão? É para quem que ele está falando? Lembra dos versículos? Para os discípulos. Eles falam assim: Senhor, o que vai acontecer no final? Olha, ele vai falar assim: olha só, eu vou falar, não deixe que ninguém vos engane. É isso que vai acontecer. No versículo 12, o que vai dizer? Pela multiplicação da iniquidade, o amor se esfriará. Eu não sei se eu estou fazendo uma leitura um pouco forçada, equivocada desse texto, mas quando eu li esse versículo, o que veio à minha mente? O movimento dos desigrejados, irmão. Sabe por quê, meu irmão? Porque por causa da iniquidade dentro dos discípulos de Cristo, dentro da igreja de Cristo, de tanta pessoa se traindo, de tanta pessoa humilhando a outra, de tanto pastor massacrando o outro, de pessoas que não querem mais se colocar debaixo de uma autoridade pastoral, não querem mais se envolver com a igreja, elas estão perdendo, meu irmão, a capacidade de se relacionar em amor com o outro. Eles falam assim: não, eu quero servir a Cristo, não, mas eu não quero mais me relacionar em uma membresia. E a gente tem um problema. Qual é o problema? Estou dizendo que eu estou indo para o inferno, não, eu só estou pontuando. Qual é o problema? Porque a Bíblia vai dizer: ora, se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como eu digo que eu amo a Deus que eu não vejo? Então como, irmão? Como que eu posso dizer que eu vou servir a Deus por não querer congregar, se o que me leva a não congregar é o fato de eu não desejar estar com meu irmão, porque eu não quero mais ter comunhão com ele, porque por causa da grande quantidade de iniquidade, o amor está se esfriando. E hoje a gente vê qual é o grupo evangélico mais crescente no Brasil. É o tradicional? Não. É o pentecostal? Não. É o neopentecostal? Não. São os desigrejados. Isso quem fala não é igreja, isso quem fala é o IBGE. É o movimento cristão que mais cresce no Brasil. É o movimento dos crentes que não querem mais estar dentro de uma igreja, porque está acabando o amor, irmão. Vamos lá, irmão. Alguns anos atrás a gente ouvia falar de desigrejado. Gente, quando a gente ficava muito tempo sem ir na igreja, dava até uma coisa ruim, né? Dá uma coisa assim, né? Gente, estou muito tempo sem ir para a igreja. Não que a igreja seja necessária para a salvação, mas a gente ficava com um troço estranho assim, né? Caramba, tempão sem ir na igreja, né? Coisa ruim. A gente queria aquele mostrar: hoje, rapaz, é só ficar de boa. Ah, tá de boa, irmão. Tá de boa, tá tranquilo. É o meu irmãozinho lá que só quer ceiar uma vez por ano, né? Porque o amor está se esfriando, irmão. O que me traz para a igreja? É Deus. É só Deus? Não, não é. Eu posso louvar a Deus em qualquer outro lugar, mas o que me traz para a igreja, meu irmão, é a comunhão. É ver o meu irmão. E se eu não sinto mais falta disso, é porque o amor está findo, irmão. Está indo. Versículo 22. Dá um pulinho aí. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ok, irmãos. O que Jesus está falando aqui? Se eu não abreviasse o dia, até alguns escolhidos não seriam o quê? Salvos. Então, para a salvação dele, eu vou o quê? Abreviar o tempo. Olha, meu irmão, tu já foi para o céu? Jesus já te chamou? Não. O arrebatamento já aconteceu? Não. Glória a Deus, né? Glória a Deus, né, irmão? Não aconteceu. Ora, então se Jesus diz que está abreviando o tempo da tribulação para que as pessoas não sejam corrompidas, isso significa que onde nós estamos, irmão? Na tribulação. Estamos vivendo o momento da tribulação. O problema é que crente gosta muito de coisa do Spielberg, né? Não, Sandro, eu vi lá, ó, no filme do Deixados para Trás, tem alicate arrancando unha, tem não sei que, um montão de gente correndo para a caverna. Não, meu irmão, está acontecendo, mas nós já estamos vivendo o tempo das dores, irmão. Olha para o teu lado, irmão. Olha para o teu lado, irmão. Olha para o que está acontecendo. Olha para a frieza, irmão. Você está entendendo? Olha para a televisão, vê o marido jogando uma mulher do quarto andar, irmão, depois voltando com ela, vê filho, vê pai tacando criança, o próprio filho da janela, pai matando filho matando o pai. Isso está lá em Malaquias, irmão. O que a gente está achando? E aí o pessoal fica falando assim: não, a tribulação vem depois. Não, Jesus falou: olha, vocês vão viver o período da tribulação. Meu irmão, se prepara, tá bom? Você que deposita esperança em político, você que deposita esperança em político, ah não, eu vou votar no Cabo Daciolo. Que ele fala assim: louvado seja Deus,
Amém? Aleluia. E fala, não joga o lixo no lixeiro. Louvado não. Para de depositar a sua esperança, meu irmão, no homem. Porque é daqui para pior. Eu não entendo o crente falando assim, não, a coisa vai melhorar. A coisa vai melhorar. Fica lutando por um estabelecimento. É óbvio que você tem que ser contra a corrupção, que você tem que ser contra a injustiça. É óbvio. Porque o amor de Deus está em você. Agora, desejar que Deus opere para que Ele melhore esse mundo, dá até a impressão que a gente quer ficar aqui. Tu quer ficar aqui, irmão? Não, meu irmão. A gente não quer. Estamos no tempo das dores. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ele ali, não acrediteis. Vivemos um tempo, meu irmão, da exclusividade do Cristo. Nós vemos assim, olha, aqui nessa igreja, Deus opera milagre. Caramba, só lá. Só lá. Que bacana, hein? Que legal, hein? É o pastor que vai para a televisão e vai dizer assim, olha, eu vou fazer a campanha da humilhação. Vocês vão para casa para vocês dormirem. Vão dormir. Eu vou ficar aqui, deitado no chão duro, no frio. E Deus vai fazer o milagre. Porque eu vou estar aqui me humilhando no chão desse altar. Você vai ver o que é poder de Deus, porque o poder de Deus está aqui. Aí eu fui pensando assim, caramba, gente, oremos pelo Valdomiro. Oremos pelo nosso irmão, porque está conturbado, está confuso, irmão. Achar que é o sacrifício dele de passar uma noite inteira dormindo no altar de uma igreja que vai trazer a bênção para a vida das pessoas, irmão. Continuando, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para vos enganar, se possível, os próprios eleitos. Sandro, está falando a mesma coisa? Tá não, irmão. Tá não, porque o que a gente tem de evangélico, que diz assim para mim, Sandro, você fala muito mal dessas igrejas. Eu não falo mal, irmão. Eu só faço uma análise diante do texto da Bíblia. Meu desejo é que todos sejam salvos. Deus deseja isso. Agora, o que a gente ouve falar muito? Sandro, não é possível que eles estejam errados. É muita gente sendo curada. É muita gente sendo lá, entrando canceroso e saindo curado. Entrando com AIDS e saindo curado. Sandro, não é possível que ali esteja errado. É possível sim. Porque Jesus falou que era. Jesus acabou de falar aqui, olha. Surgirão falsos profetas operando grandes sinais. E que, se possível, enganaria até os eleitos. É terrível, irmão. Estamos na reta final, meu irmão. Prepara a tua vida, meu irmão. Estamos na reta final. Vamos continuar. 27 ao 30 vai dizer: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, Sandro, você acredita no arrebatamento secreto? Rita, está esperando essa resposta a minha já há um mês. Você acha que... Não acredito. Não acredito, meu irmão. Essa coisa assim, tá todo mundo assim, pá! Aí do nada a igreja assim. Ué, cadê os crentes? E a vida segue normal? Irmão, não leva a mão não, tá? Eu acho uma coisa difícil de absorver. Na minha mente é difícil absorver milhares de pessoas sumindo do planeta e a vida continua normal. Na boa, irmão. Não me leva a mão não. Até te respeito caso você creia. Tudo bem, a visão que eu tenho do texto não é essa. Quer dizer que milhares de pessoas vão sumir do planeta, Gilson. Vão sumir. Tipo, Jesus voltou agora. Vai ficar aberta a porta. Vai ficar aberta a porta. Se alguém ficar aí, tranca. Né? Mas vai ficar aberta. A gente vai sumir, irmão. Deus vai tirar a gente daqui. E aí a vida segue normal. Olha, vai ter um milênio ainda. Todo mundo normal. Milhares de pessoas desapareceram. E a coisa continua. Outra coisa, meu irmão. Alguém consegue esconder um relâmpago, irmão? Alguém consegue esconder um relâmpago, irmão? A Bíblia diz que a volta do Filho do Homem será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Quais são os países do Oriente? Fala dois aí para mim. China, Japão, tá lá do outro lado. Assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra, olha só, meu irmão, ó o circo, acho que eu saí da filmagem. Ó o circo. Quais são os países ocidentais, irmão? Somos nós, irmão. O que Jesus está querendo dizer? Como um relâmpago, algo estrondoso que sai do Oriente e se mostra no Ocidente.
assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O que isso quer dizer, meu irmão? Não há uma pessoa nessa terra que não verá a volta de Jesus. Não há um ser vivo na face desse planeta, meu irmão, que não vai contemplar Jesus chegando nessa terra. Ele vai vir rasgando, meu irmão, o globo de fora a fora. Todos o verão. Será um clarão, meu irmão, que vai rasgar esse céu, meu irmão, e ninguém ficará sem o ver. A palavra do Senhor diz que todo olho verá, meu irmão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 31. Então, glória a Deus. Então enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Quando eu cresci, quando eu era criança, a gente cresceu ouvindo assim: olha só, vai ter uma trombeta aí que só os crentes vão ouvir, hein? Eu cresci meio atormentado. Por quê? Porque eu ficava com a pessoa, gente, sabe que a trombeta está tocando agora, eu não estou ouvindo? Eu ficava assim, ó, desesperado, meu irmão. Desesperado. Ó, inventaram uma trombeta que só o crente ouve. Meu irmão, não está na Bíblia não, irmão. Essa trombeta apito de cachorro, que só cachorro ouve, não está na Bíblia não, meu irmão. Que tem um apito que é do cachorro, né? Aí todo cachorro começa a latir. Isso não está na Bíblia, meu irmão. Deus fala assim, ó, ele enviará os seus anjos com a sua trombeta, todos ouvirão. Todos ouvirão. Versículo, vamos até o 44. É o 44? Isso. Do 37 ao 44. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, e um será tomado e deixai a outro. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia o vosso Senhor vem. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O Filho do Homem virá. E qual é uma coisa que eu acho interessantíssima nesses textos? Jesus vai dizer, olha, foi como no período de Ló. Ló saiu, o fogo desceu. Foi como no período de Noé. Noé entrou na arca e a água subiu. Houve destruição enquanto Noé estava fora da arca? Não. Houve destruição enquanto Ló estava na cidade? Não. Mas a Bíblia diz que as águas vieram e levantaram aquela arca. Sandro, você crê no encontro da igreja com Cristo nos ares? Creio. Creio, meu irmão. Creio que creio que a gente vai se encontrar com Ele nos ares? Creio, meu irmão. Porque a Bíblia diz, olha, que a chuva veio e pegou Noé e sua família e os suspendeu. E toda a terra foi dizimada. Amém? Amém? Será como nos dias de Noé, eu preciso correr. Jesus, abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 6. Se Jesus fala, vai ser como no período de Noé, então vamos ver o que tem lá com Noé. Gênesis 6. Versículo 9. Diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Há homem justo nessa terra, meu irmão? Diga assim, amém. Diga assim, sou eu. Diga, sou eu. Há homem justo nessa terra. Há homem justo nessa terra. Provérbios 4 vai dizer: a vereda do justo é como a aurora que vai brilhando mais e mais, até o quê? Ser dia perfeito. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Estamos vivendo isso, irmão? Estamos vivendo. Versículo 12. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida,
porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Ele está falando da mesma coisa? Está falando da mesma coisa não, gente. A gente precisa ficar atento ao texto. Porque o que o mundo diz? Sandro, não, eu sou uma pessoa boa, eu não sou ladrão, eu não sou sequestrador, mas veja que o texto está falando de duas coisas diferentes. Primeiro, no 12 vai dizer, no 11, a terra estava corrompida e cheia de quê? De violência. Temos pessoas que não são violentas? Temos. Mas no versículo 12 ele vai dizer, a terra estava corrompida, meu Deus, isso é minha mãe. A terra estava corrompida e os homens mudaram o seu caminho. Nós temos homens aí que não são violentos, que são homens que se consideram justos, mas mudaram o seu caminho diante do Senhor. Nós vamos ver aí pessoas na televisão abarcando obras sociais, ONGs, mas mudaram o seu caminho, mudaram a trajetória que Deus estabeleceu para a nossa vida, meu irmão. Provérbios capítulo 14 vai dizer, há caminho que o homem parece bom, mas o fim dele é o quê? De morte, meu irmão. Salmos 1, 5, 6 vai dizer, Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá, porque os homens corromperam o caminho. Versículo 13, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os fareis perecer juntamente com a terra. Sandro, por que Jesus está falando isso? Ele está falando isso só para os discípulos? Não, meu irmão. Vá para o livro de Hebreus, vá lá na outra ponta da Bíblia. Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, versículo 7. Diz assim, pela fé, Noé, divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha, o que a gente tem nesse versículo? Primeiro, Noé foi divinamente avisado. Você está onde, meu irmão? Você está dentro de uma igreja. Estamos lendo a palavra de quem, meu irmão? Palavra de Deus. Está todo mundo aqui sendo divinamente avisado, meu irmão. As pessoas que terão acesso a essa filmagem, todos estão sendo divinamente avisados. Não é de mim essa mensagem. Não é de mim. Porque se fosse de mim, eu falaria, não, gente, vamos ficar de boa. Jesus vai salvar todo mundo, como crê o universalismo cristão. Há cristãos que acreditam que Jesus vai salvar todo mundo no final. E que até o diabo será salvo, meu irmão. Mas a mensagem não é de mim, a mensagem é de Deus. Você está sendo divinamente avisado. Vira para a pessoa que está perto de você e diga assim, ó, Deus está te avisando. Não, eu estou falando... Deus está te avisando. Pode apontar mesmo, irmão. Aponta, não tem problema não. Lembra lá do Mene Tekel Facinho, lá na parede? Que foi uma mão lá, Deus está te avisando, meu irmão. Ninguém vai chegar diante de Jesus Cristo desavisado. Noé foi divinamente avisado. E Jesus disse, olha, vai ser como nos dias de Noé. Todos serão avisados. Segundo, haverão pessoas que mesmo que iguais a Noé não viram e creram. Você viu Jesus? Você viu ele multiplicando pão e vinho? Você viu ele curando algum enfermo? Não, você não viu, mas você creu. Terceiro, Hebreus 11:7 vai dizer que ele era cheio de santo temor. Há de ter temor no nosso coração. Quarto, diz que o mundo está condenado. E no final ele vai dizer que somente os herdeiros da justiça pela fé entrarão na glória com o Senhor. Somente os herdeiros da justiça pela fé. Será como nos dias de Noé. Ora, quem salvou a família de Noé? Quem salvou a família de Noé? A arca. Se será como nos dias de Noé, quem é a arca? Jesus. Quem é a arca? Jesus. E é por isso que ele não é só o início. Ele também é o fim. Gênesis 7, 16 e 17 vai dizer, e o Senhor fechou a porta atrás dele. Versículo 17. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. As águas incharam e levantaram a arca, que foi elevada acima da terra. Olha como é bonito. Olha como é lindo, irmão.
É lindo, irmão. Se tu não acha isso lindo, ó, tu é um crente meio estranho. Jesus é a arca. Jesus é o início? Sim, ele é o início, porque foi ele que avisou Noé divinamente. Ele estava com o pai. Ele falou assim, ó, faça assim, betume assim, traga tantos animais. Ele estava lá desde o início. Jesus, ele é o alfa. Ele projetou tudo. Foi ele que começou a história com Noé. Sabe por que ele é o fim? Porque foi ele que fechou a porta. Foi ele que encerrou. Tá todo mundo entrando, entra bicho, entra Noé com a sua família. Entra aí, ó, gambá, entra aí, ó, coelho, entra aí, ó. Todo mundo entra aí. Jesus olhou para o final e olhou assim, não vem mais ninguém. E aí no versículo 16 vai dizer, e o Senhor fechou a porta por trás deles. Nenhum homem fechou a porta da arca. Foi Deus que fechou. Ele foi o último a entrar. Jesus é a arca. Apocalipse 3,7, já estou encerrando. Diz assim, eis que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e que ninguém pode abrir. E que ninguém pode abrir, meu irmão. Eu sei que nós temos muitas correntes teológicas a respeito da volta de Cristo. Eu não quero dizer, meu irmão, que eu sou bam da escatologia, porque eu não sou. Nem me aventuro, irmão. Mas não testifica no meu coração uma segunda chance. Não testifica, meu irmão. Não testifica na Bíblia dizer que um dia uma igreja vai subir e haverá uma segunda chance para quem ficou. Não haverá não, meu irmão. Porque será como nos dias de Noé, ele vai fechar a porta. A porta que ele fecha, ninguém abre, meu irmão. Como é que esse pessoal da segunda leva vai entrar? Fechou a arca, irmão. Fechou a arca. Zela pela tua salvação, meu irmão. Não vai nessa história tipo assim, não, irmã, se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Que mané segunda, irmão? Que segunda é essa? E vamos pela Bíblia aqui, tá bom, irmão? Vamos pela Bíblia. Quem é que convence o homem do pecado? Espírito Santo, tá no mesmo moço não. Vamos aqui, momento escola dominical. Quem é que convence o homem do pecado? Espírito Santo. Jesus busca a igreja de quem? Espírito Santo. Aleluia, né? Glória a Deus. O Espírito Santo vai estar na terra, irmão? Não. Como é que esse pessoal aqui vai saber que é pecador? O Espírito Santo não vai estar aqui? Quem me convence do pecado é o Espírito Santo. Ah, tá. O Espírito Santo vai embora da terra. Eu vou assim, olha, Jesus, olha, o Senhor é Salvador. Não, quem gera esse mim é o Espírito Santo. Eu por mim mesmo não sou capaz de aceitar Cristo como Salvador se o Espírito Santo não me convencer. E segundo, irmão, qual é o sacrifício que nos salva? Qual é o sacrifício que nos salva? É o de Cristo. Ah, não, Sandro, o pessoal da segunda leva vai entrar no reino porque sacrificaram a sua vida. Olha, então eu sou salvo pelo meu sacrifício? Sou salvo agora porque eu quis dar uma de crente bonzinho e entreguei a minha vida para morrer. Ah, Sandro, mas morreram pelo nome de Jesus. Meu irmão, não me leve a mal, meu irmão. O pessoal do Greenpeace morre por baleia, morre por panda, deve morrer até por koala. Tu acha que um crente desviado, que percebeu que milhares de pessoas sumiram da terra, puf, e a vida seguiu normal, tu acha que eles vão ficar assim, opa, Jesus veio, eu fiquei, vou ficar ligado, vou morrer porque eu não quero ir para o inferno, isso seria óbvio, meu irmão. Meu irmão, zela pela tua salvação, meu irmão. Zela pela tua salvação, porque eu não vou dizer que não tem segunda chance, não. Eu só vou dizer que eu não a vejo na Bíblia. Porque a Bíblia diz que será como nos dias de Noé. A chuva veio e levantou a arca, e ele fechou a porta por detrás. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Apocalipse 1:3 vai dizer: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o fim está próximo, meu irmão. Em que contexto João está dizendo isso aqui? Exilado na ilha de Patmos, desesperado. Por quê? João está vivendo o período do imperador Domiciano, está matando crente a chuva, meu irmão, a dar com pau. Sabe o que é a dar com pau? Você entende o que é isso? Já viu quando às vezes tem muito bicho assim, que o pessoal vai dando paulada assim, porque é muito? Estava morrendo um cristão atrás do outro. Qual foi o desespero do João? Senhor, tudo era mentira. Ele deve ter pensado, tudo era mentira. Não está ficando um para contar a história. Está morrendo todo mundo. Eu estou vivo aqui porque eu estou exilado.
Na ilha de Patmos, Deus chega para João e fala assim: João, vou te entregar um negócio que vai te deixar feliz. Vou te entregar o Apocalipse. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Feliz é o que lê. Ah, Sandro, quem não lê? Não tem problema não. Feliz é o que ouve. Feliz é o que lê. Feliz é o que ouve. Mas, Sandro, mas o Apocalipse, eu tenho até medo de ler o Apocalipse. Como que alguém pode ser feliz lendo o Apocalipse de praga, de bicho, de dragão de 7 cabeças, do chifre que fala, da besta que sobe da terra, da besta que sobe do mar? Sandro, parece uma coisa do Spielberg, do inferno, uma coisa lá do desespero. Como é que alguém pode ser feliz? Pode ser feliz, irmão. Pode ser feliz porque o que Cristo está falando para João ali. João, alegra o teu coração. O que significa a palavra calipso? O que significa calipso? Segredo, oculto. O que é Apocalipse? Apocalipse, o que é a negação? Nada ficará oculto. Eu sempre soube que o Calipso não era de Deus, irmão. Quando eu vi aquele pessoal cantando, eu sempre soube, irmão. Tinha uma coisa errada ali, aquela banda é ruim demais. Apocalipse. Nada ficará em oculto. O que Jesus está falando aqui para João? João, se alegra, meu irmão. Se alegra porque por mais que você esteja vendo os teus irmãos morrerem, por mais que você esteja vendo a igreja ser perseguida, por mais que você esteja vendo o mundo, o inimigo se levantando, sorrindo contra o meu povo, matando o meu povo, queimando eles vivos, sabe? Para os nossos dias fuzilando, decapitando. Sabe o que Jesus está falando para João? João, eu vou mostrar só para você quem é que vence no final, João. Sou eu. Sou eu, João. No final, quem vence sou eu. Quem desata o selo, João, sou eu, João. Quem lê o livro, João, sou eu, João. Alegra o teu coração porque o mundo está se achando. O mundo está achando que está o bam. Galera fala de Jesus, não é, irmão? Fala de Jesus e nada acontece. Mas Jesus falou assim: João, alegra o teu coração porque no final, quem diz a história sou eu, João. Porque quem começou fui eu e quem fecha sou eu. Eu sou o Alfa, eu também sou o Ômega. Apocalipse capítulo 22. Quero terminar, passei uns 15 minutinhos, você me perdoe. Apocalipse 22, a partir do versículo 10. Ao 14, depois do 17 ao 20. Diz assim: Disse ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo a injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Agora o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. Eis que venho sem demora, e que comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo em suas obras. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Versículo 20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas. Quem é que dá testemunho destas coisas? O Espírito Santo. Diz: certamente vem, sem demora. Amém. Vem o Senhor Jesus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Alegra o teu coração, meu irmão. Alegra o teu coração. E aí agora a gente vai entender: o fim das coisas é bem melhor do que o início. Vamos nos colocar de pé. Eu queria ter um momento, eu vou cantar uma canção bem antiga, eu gostaria que você cantasse comigo.